Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Razoavelmente. Estou aqui, como sempre, com o Ruben Chama Olá, bem-vindos. e hoje vamos começar uma série sobre a Bíblia, que é o texto, o livro, a biblioteca de referência dos cristãos. E hoje vamos começar a falar precisamente sobre a parte histórica. É verdade, hoje vamos ter um grande episódio, acredito. Estou mesmo muito entusiasmado. Aliás, ao longo desta preparação, fervilhava aqui o interesse de como é que vai ser este podcast, porque trata sobre este livro fascinante que é a Bíblia, como o Henrique já indicou, e que tem marcado, não nos marcou só a nós, os participantes deste podcast, tem marcado a civilização já há muito tempo, de uma forma até global. E podemos olhar para a Bíblia ainda hoje como um objeto de interesse, como outros objetos da antiguidade. Podemos olhar para a Bíblia como algo interessante do ponto de vista da cultura clássica ou até da cultura pop. Sabemos que ainda hoje a Bíblia marca a cultura pop, e até como a Bíblia marcou a moral do Ocidente e os direitos humanos. Portanto, a Bíblia, de facto, é algo que vai além até do interesse religioso. Mas neste caso também vamos falar daqui da Bíblia como a palavra de Deus, as Escrituras. Há aqui uma dimensão transcendental. Este livro, este conjunto de livros, aliás, tem causado muita conversa, muita discussão no contexto da academia, e hoje vamos estar a perguntar-nos como é que se chegou a este livro. E para isso temos a nossa convidada, que já cá esteve antes, a falar também sobre questões históricas, que é a Débora Raimundo. Olá, Débora. Olá Henrique, olá Ruben, Bem-vinda! obrigada. Débora, para quem não te conhece, tu já estiveste no nosso podcast, mas algumas pessoas podem não ter ouvido, e se não ouviram, eu aconselho a irem ouvir. Foi sobre a Trindade e sobre também a parte histórica. E tu és uma pessoa interessada nestas questões históricas e também tens formação. Podes-te apresentar um bocadinho e contar às pessoas como é que surgiu também o teu interesse e o teu contacto com este tipo de temas? Sim, eu fui para o Canadá, para Vancouver, para estudar Teologia e fazer um mestrado no Regent College. E logo no início do mestrado eu tive uma aula de introdução à história da Igreja e comecei a descobrir nomes de pessoas de quem eu nunca tinha ouvido falar e a ler textos que eu nunca tinha lido, nem sabia que existiam, e percebi que era precisamente isso que eu queria saber mais. Queria saber mais sobre a história da Igreja, os pais da Igreja. E então, a meio do mestrado, decidi que me queria especializar em História, e foi assim. Portanto, terminei o mestrado em Teologia, mas com especialização em História da Igreja. Excelente, e assim beneficiamos nós daquilo que tu pudeste aprender e desta tua área de interesse. A Bíblia, normalmente, a Bíblia, como conjunto de livros que os cristãos tomam como referência, é dividida em duas partes. Aquilo que normalmente se chama o Novo Testamento e o Antigo Testamento ou Velho Testamento. Portanto, por ordem, Velho Testamento e Novo Testamento, ou Antigo Testamento e Novo Testamento. Mas como é que estes livros, este conjunto de livros, se fixa? Ou seja, como é que se forma o cânon? Esta palavra. Já agora, podes explicar o que é cânon? Sim, canon é uma palavra que significa conjunto de livros, não é? Oh, pronto, então não estava muito longe. Não, não. Como é que se chegou a este conjunto de livros, mais ou menos fechado, que nós na Bíblia chamamos Antigo Testamento? Pois, as primeiras gerações cristãs não tinham ainda um corpo de textos que se pudessem chamar escrituras cristãs. Inicialmente, eles, assim como Jesus, utilizavam as escrituras que eram as escrituras de Israel. Temos de nos lembrar que era uma cultura também maioritariamente oral, portanto, eles iam às sinagogas, as escrituras eram lidas, nós vemos isso acontecer nos evangelhos, o próprio Jesus a ir à sinagoga e a ler de Isaías, não é? Porque as pessoas iam, ouviam, as escrituras eram decoradas, eram oradas, e então os primeiros cristãos vão utilizar as escrituras que o próprio Jesus usava. E quando depois, mais tarde, o Novo Testamento vai surgir, está embrenhado neste tipo de linguagem, na linguagem que é a das escrituras de Israel e agora o nosso Antigo Testamento, não é? Sim, sim. Ou seja, baseiam e fundamentam aquilo que dizem nos escritos antigos, portanto, daquilo a que chamamos hoje Antigo Sim, sem Testamento, não é? dúvida. Às vezes nós ouvimos cristãos a dizer que gostam mais do Novo Testamento do que do Velho, mas se nós tirássemos
tudo o que é citação do Antigo Testamento, do Novo, ficámos sem Novo Testamento, porque de facto nas cartas de Paulo e nos Evangelhos temos imensas citações e alusões ao Antigo Testamento, sem dúvida que era a linguagem da Igreja. Então aquilo que hoje chamamos o Antigo Testamento é igual àquilo que eram as escrituras judaicas? Não exatamente, porque podemos distinguir de duas formas, tanto na ordem que os livros aparecem, como no número de livros. Certo. E há duas razões para estas diferenças. A primeira é que o cânon das escrituras judaicas ainda não estava completamente solidificado na altura em que o cristianismo surgiu. E a segunda é que os livros não existiam apenas em hebraico, mas já estavam traduzidos para o grego numa versão que é conhecida como a Septuaginta, ou o livro dos 70. Das 70, exatamente. Que é citado no Novo Testamento várias vezes. Sim, era bastante utilizada na diáspora por judeus que já não conheciam hebraico, mas liam em grego, então eles liam as escrituras judaicas em grego. Pronto, e o Antigo Testamento cristão segue a ordem dos livros da Septuaginta e não da Bíblia hebraica ou da Tanakh. E quando tu dizes o número de livros, não é necessariamente o conteúdo, mas é, por exemplo, um livro maior estar dividido em mais pequenos ou o contrário? Sim, mas não só. É a divisão dos livros, mas na Septuaginta existem também livros, que são os deuterocanónicos, que existem em grego, mas que não existiam no hebraico. O muito conhecido é Macabeus, acho que já muita gente ouviu falar. Macabeus está na Septuaginta, mas não está na Bíblia hebraica. E então, isto também nos leva a outra questão, que é o Antigo Testamento cristão difere ligeiramente, porque o cânon católico e o cânon ortodoxo, da Igreja Ortodoxa, é mais longo que o cânon protestante. Exato. Porque o cânon protestante não inclui estes livros deuterocanónicos que estão na Septuaginta, existem em grego, mas que não existem em hebraico. E podes dar mais alguns exemplos, para além dos Macabeus? Sim, Esdras, Baruch é outro, partes do livro de Esther, partes do livro de Daniel, há um salmo também, Tobias, Judite. Certo. Tobias nós conhecemos do Sermão de Santo António aos Peixes, que aprendemos no secundário. Não sei se eles... Exato. Onde é que isso já vai? Certo. E quando nós falamos destes livros, uma das perguntas que é natural fazer-se é como é que os primeiros cristãos viam isto, não é? Porque eles estavam mais perto da fonte e nós gostamos de saber o que é que eles pensavam. E nós, hoje em dia, nós chegamos à nossa casa, temos a nossa Bíblia numa estante, pegamos na nossa Bíblia, abrimos, estão lá os livros todos organizados e compactados num só volume ou numa aplicação no telemóvel. Podes ir ao índice, não é? Pois, exato. Se uma pessoa souber aquilo que é, no sentido eu sou protestante ou católico ou etc., está aqui a minha lista de livros que a minha tradição diz que são os livros que estão na Bíblia e que não são assim muito, totalmente diferentes das outras tradições. Temos 66 livros em comum. Em comum. Exatamente. O core, não é? O core está todo em comum. Mas como é que isto era na igreja primitiva? Era assim porque nós sabemos que havia pessoas da igreja primitiva que citavam alguns livros que nós hoje não temos, por exemplo, na nossa Bíblia. Como é que para eles era contrastante com como para nós é? Quais é que eram as maiores diferenças? Olha, tu acabaste de dizer que nós temos que saber como é que eles pensavam, ou qualquer coisa assim. Mas é muito difícil nós conseguirmos alcançar esse nível de conseguir pensar como eles pensavam, porque é um mundo completamente diferente, não é? E o que está à nossa volta influencia a maneira como nós pensamos e as decisões que nós tomamos e as nossas prioridades. E na igreja primitiva, pá, não havia papel. E eu sei que isto é óbvio. Mas nós temos tantos livros e trabalhamos com papel todos os dias, mandamos papel fora, mas imaginem o que é escrever em pergaminhos e rolos que eram caríssimos. Podes dar uma ordem de grandeza para esses custos, para nós termos um bocado de noção? Olha, os académicos de Novo Testamento fizeram uns cálculos de que para enviar uma carta, portanto, implicava comprar o pergaminho, as tintas e depois conseguir enviá-la porque não havia correios.
Portanto, alguém tinha que fazer a viagem para ir entregar a carta. Portanto, Pois. o custo do envio de uma carta do apóstolo Paulo rondaria um salário médio. Portanto, por volta dos mil e poucos euros Uau. para enviar uma carta. Uau. Então, quando vocês Uau. recebiam, imaginem que vocês são uma igreja que recebe uma carta de Paulo, vocês sabem que quem vos escreveu aquilo fez um esforço, não é? Para vos escrever aquilo. Era uma relíquia? Sim, é uma relíquia, não é como as nossas já mensagens instantâneas, que, pronto, graças a Deus pela tecnologia, mas de facto uma carta era escrita como se fosse literatura, era uma coisa, tu não ias escrever uma parvoíce qualquer para enviar a alguém, tu escrevias quando realmente precisavas de escrever, e quando recebias também davas valor àquilo que tinhas recebido, não é? Pois. Não havia spam no correio Pois, na altura. não. Então, isto significa que, portanto, o Paulo mandava cartas a comunidades cristãs, mas não mandou cartas a todas as comunidades cristãs, não é? Que existiam. Não, e as igrejas, quando moravam perto umas das outras, não é? Havia cartas que eram circulares. Por exemplo, Efésios é um exemplo de uma carta que provavelmente não foi escrita a uma igreja específica, mas era para ser lida por várias comunidades ali à volta, porque era uma maneira lógica de utilizar os recursos que se tinha, não é? Exato. Aliás, disseste aí uma coisa, portanto, eram lidas. Portanto, há aqui uma dimensão da comunicação oral que permanece nesta cultura, não é? Exato. As cartas eram para ser lidas em assembleia, portanto, não eram, tirando ali a questão de Filemão, e mesmo assim, pensa-se que quando imagina, Filemão recebe, e depois a carta, Sim. e depois aquilo diz cumprimentos a não sei quem, a não sei quem, a não sei quem, porque Certo. havia sempre essa componente de comunidade quando havia comunicação. Portanto, até essa carta, Certo. que era uma carta pessoal, se calhar foi lida à igreja. Mas as cartas que eram mesmo para as igrejas eram para ser lidas nas assembleias. Pois. Então, não havia exatamente muitos manuscritos, uma vez que eram tão caros, não é? Não havia muitos manuscritos a circular. Portanto, a seleção dos textos não é num contexto de abundância, que é, eles têm muitos e vão escolher quais é que não gostam, mas é num contexto de escassez, que aqueles Certo. poucos que eles tinham eram preciosos. E mesmo assim, curiosamente, hoje o Novo Testamento é o documento da Antiguidade que nós temos mais manuscritos, não é? Sim. Que é Verdade. interessante. É verdade, o Novo Testamento é dos textos da Antiguidade que há mais cópias de manuscritos dos textos, mas isso tem mais a ver com a forma como já dissemos, as comunidades viam aquilo como preciosidades e os preservaram tão bem. Portanto, nós podemos agradecer aos nossos irmãos da Igreja Primitiva por valorizarem tanto os textos e os preservarem. Os poucos que havia foram muito bem preservados. Portanto, estes textos circulavam até entre as comunidades, provavelmente até havia cópias, não é? Feitas destas cartas que circulavam entre a comunidade para serem lidas nestas assembleias e serem parte das liturgias e tudo mais. Mas como é que se dá efetivamente a usar aqui esta expressão constituição do cânon? Como é que foi este processo? Ok, havia muitas cartas a circular, mas como é que se fechou? Ok, o Novo Testamento é isto. Estas são as cartas ou os textos, não são só cartas, mas os textos que são inspirados por Deus e servem para a instrução da igreja. Como é que se chegou a essa palavra canon? Isso não foi um momento, não é? Não houve nunca um momento em que alguém se sentou e decidiu o que é que ia ser o canon e não ia ser o canon. Foi um processo longo e podemos dividir em 5 etapas. E aqui estou a seguir um académico chamado Luke Timothy Johnson, se alguém estiver interessado em saber mais sobre isto. Mas as 5 etapas seriam a composição, o uso, a coleção, a seleção e a ratificação. Ok. E então a composição, começando então pela composição. Como é que começou esta composição? Bom, nós já estivemos a falar um bocadinho sobre isso quando estávamos aqui a falar das cartas, não é? Mas não são só as cartas, nós temos mais do que cartas no Novo Testamento. Mas os textos surgem e são compostos dentro das igrejas ou
ou para responder a situações específicas das comunidades. Isto é muito importante porque nós encontramos pregações, hinos Sim. E ensinamentos que vêm da Igreja. E ao mesmo tempo, como nós também já dissemos, o Novo Testamento está recheado de alusões ao Antigo Testamento. Portanto, a composição é aqui. A composição vê-se que vem da gênese da Igreja, não é? Que é uma Igreja que utiliza as Escrituras, mas que está a descobrir uma fé fundamentada em Jesus Cristo e guiada pelo Espírito Santo. É isso que nós vemos na composição dos textos. E em relação ao uso destes textos, tu há pouco já falaste um bocado que, portanto, eles tinham estava pressuposto neles, na sua escrita, que eles iam ser lidos em comunidade e não apenas cada um sozinho, não é? Sim, é verdade. Eles sempre tiveram uso comunitário, mas eles foram sendo usados apenas uma leitura normal para serem utilizados em momentos litúrgicos, ao mesmo tempo que o Antigo Testamento e os profetas. Portanto, aí a Igreja começou a assumir... A fazer uma equivalência. Sim, exatamente. Começou a fazer uma... de autoridade, não é? Começou a equiparar as escrituras do Antigo Testamento com os Evangelhos ou as cartas que recebia. Havia muitas pessoas que nem sequer sabiam ler, não é? Sim, sem dúvida. Hoje em dia, uma grande percentagem da população sabe ler e antes as pessoas, para ouvir a palavra, tinham de estar na comunidade. Não conseguiam ler em casa porque nem sequer sabiam ler, não é? Então, já falámos aqui de 2 pontos, portanto, da composição e do uso, e ainda havia mais 3. Sim. Portanto, Então, estes textos começaram a ser usados nas liturgias, começaram então a ser colecionados pelas comunidades. Portanto, também era difícil para as comunidades comunicarem entre si e dizer, olha, nós estamos a utilizar isto, ou nós estamos a utilizar aquilo. Então, isto foi sendo muito orgânico, mas as comunidades foram colecionando textos que eram importantes para si. Agora, uma coisa muito interessante é que uma carta que Paulo, por exemplo, escrevia a Corinto, não é? Começa a ser utilizada na liturgia de uma outra comunidade. E isto é muito importante porque as comunidades estão a dizer que aquilo que tinha uma relevância particular tem também a possibilidade de ter uma relevância universal, ou seja, aquilo que Paulo disse à Igreja de Corinto também é importante para nós, e isto é um passo grande para aquilo que vem ser o cânon, não é? Pois. As evidências sugerem que as cartas de Paulo foram precisamente os primeiros textos que faziam parte destas coleções que as igrejas tinham. Nós sabemos isso porque o bispo Clemente de Roma cita bastantes cartas de Paulo, então nós percebemos que ele tinha acesso a várias, mas também Inácio de Antioquia e outros pais da E Igreja. a célebre citação em 2 de Pedro, Sim, não é? sim, dentro do Novo Testamento, 2 de Pedro vai também citar as cartas de Paulo como escritura. Então os académicos acreditam que na primeira década do segundo século já se podia encontrar coleções das cartas paulinas nos grandes centros do cristianismo, que eram Roma, Corinto, Antioquia, Esmirna, Éfeso e Filipos. Ok, portanto já começavam a ser consideradas escritura, estas cartas de Paulo. Portanto, estas coleções já eram tidas como escrituras. Isto é muito interessante. Portanto, parece que é mesmo aqui um processo muito orgânico. Sim, e nós estamos só a falar sobre as cartas, mas deixemos já falar sobre os evangelhos, porque admitidamente é mais difícil perceber qual é o percurso dos evangelhos, de onde é que eles vêm, ou de onde é que surgiram e como é que chegaram a outras comunidades, é mais difícil entender. Mas sabemos que Clemente, o mesmo bispo Clemente, cita o Evangelho de Mateus desde muito cedo, e depois Inácio vai citar o Evangelho de João e também Mateus, e Justino Mártir vai também ter citações diretas aos Evangelhos, e é verdade que as citações deles não são muitas, mas eles citam estes Evangelhos ao mesmo tempo que citam a Tora, ou seja, estão a conferir-lhes o mesmo tipo de autoridade também, que foi o que nós já tínhamos dito que aconteceu com as cartas. E depois também temos citações, uma espécie de indiretas, não é? Por exemplo, se eu me lembro bem, no Didaquê existem referências a coisas que estão nos Evangelhos, mesmo que não seja uma citação palavra por palavra,
ah, e é um documento também muito cedo, não é? Sim, a Didaqué é um bom exemplo. Há partes da Didaqué que parecem efetivamente muito parecidas com partes dos evangelhos que nós conhecemos agora no Cânon. E a Didaqué terá sido escrita mais ou menos por volta de. Primeiro século. Não. Uhum. Portanto, é muito recente, no mesmo século em que aconteceu exatamente o relatado nos Evangelhos. Isto é muito interessante. Então, mas em termos de seleção, ou seja, havia muita coisa a circular, não é? E eventualmente até haviam coisas que depois não foram consideradas como parte do canon. Portanto, já percebemos como é que a composição, como é que surgiram estes textos, o uso que era dado, como é que estas coleções começaram a ser constituídas, mas como é que foi selecionado? Como é que se começou a dizer isto é, isto não é? Na realidade, circulavam muito mais textos cristãos nestes primeiros séculos, mas muitos eram mais tardios. E, Hum, e é os que chamamos evangelhos gnósticos. Eu já vou falar mais um bocadinho sobre isso. Certo. uhum, Alguns textos, como a Didaqué, que o Henrique também já referiu, e Primeira de Clemente, são uhum. provavelmente anteriores a alguns textos canonizados, como até o Evangelho de João. A Ou o verdade, Apocalipse, não é? como? Ou até o O- O Apocalipse. Apocalipse, sim. Pois. A verdade é que as Uhum, igrejas tinham textos preferidos, não é? Que usavam nas suas liturgias. Por exemplo, a Igreja Ocidental, ou Latina, só começou a uhum. utilizar a Carta de Tiago a partir do século IV, mais ou menos. E no Interessante. Oriente ela era já utilizada desde o tempo de Orígenes, no século II, porque Orígenes até cita a Carta de Tiago. Então havia algumas Tiago. diferenças entre o que as igrejas utilizavam. As comunidades não tinham todas a mesma afinidade com todos os textos. Mas Mas também Uhum. não estavam necessariamente a rejeitar, não não, é? não, não. Os que não usavam. Não Certo. estavam a rejeitar o que não usavam e havia uma ampla unanimidade nos textos que tinham em comum. Uhum. Se analisarmos os escritos de Clemente, Ireneu, Tertuliano e Orígenes, percebemos que eles usavam Ou um seja, cânon pais da. muito semelhante ao que nós temos hoje. Uhum. Portanto, estamos a falar de pessoas, pais da Sim, igreja. do segundo século, primeiro e segundo século. Pronto, e depois existe um documento em latim que foi encontrado e ao qual chamamos o Index Muratoriano ou Fragmento Muratoriano, que é provavelmente do final do segundo século, e este daqui é que parece um índice, como as nossas Bíblias. Ok, É uma lista, ok. e dela fazem parte já os 4 evangelhos, portanto estamos a falar final do segundo século. 4 Certo. evangelhos, Atos, as cartas de Paulo, incluindo as pastorais, que são Timóteo e Tito, as 2 cartas de Uhum. João, Judas e Apocalipse de João. Portanto, isto são 22 dos Uhum. 27 textos que nós temos. Não estão nesta Portanto, lista ou neste fragmento a terceira carta de João, Hebreus, Tiago ou as cartas de Pedro. Estes textos não estão uhum. rejeitados, ou seja, eles não são referidos, são omitidos, mas também não são proibidos. Só não são mencionados, Certo. pronto. Exato. Porque o documento, por exemplo, rejeitava veementemente cartas que diziam ser de Paulo, mas eram na realidade falsificações. Pronto. Hum. E Ah, também rejeitava especificamente textos de professores gnósticos. Se calhar era bom explicarmos aqui um pouco o que é que afinal são os gnósticos, Uhum. e porque é que eles tinham tantos textos que não ficaram no canon, não é? Pois, gnóstico é difícil de definir porque é um conceito um bocadinho fluido que pode significar coisas um bocadinho diferentes, mas as comunidades gnósticas, gnóstico vem da gnosis ou de conhecimento, e eram comunidades que acreditavam que havia um conhecimento escondido e que hum, eles precisavam de encontrar esse conhecimento escondido. Então, havia gnósticos cristãos que acreditavam que Jesus tinha passado esse conhecimento secreto a um dos apóstolos e que depois, se eles lessem textos desse apóstolo, iriam descobrir esse tal segredo. oh, uau. Então havia textos a circular escritos como se fossem escritos por esse apóstolo para descobrir esse conhecimento secreto. Só que isto eram textos que apareceram mais tarde, são tardios e, portanto nunca poderiam ter sido escritos mesmo por apóstolos de Jesus. Ou seja, depois do segundo século. Sim, quarto século
terceiro século. Ou seja, havia mesmo uma impossibilidade de terem Sim, sido sim. escritos por apóstolos. Exato. Sim, agora há também a ideia, principalmente entre não cristãos, que a Igreja é que impediu que estes evangelhos fizessem parte do cânon. Mas, Código da Vinci, não é? pois, por aí. Mas Exato. estas comunidades gnósticas também não queriam que os evangelhos deles fizessem parte de cânon nenhum, porque, ao contrário da Igreja, que a Igreja aceitava e aceitou 4 evangelhos, não é? Que têm ligeiras diferenças, porque também tinham público-alvos diferentes, que os escritores dos evangelhos não estavam a escrever para o mesmo público-alvo. Exato. Os evangelhos gnósticos pertenciam a uma comunidade específica e eles só aceitavam um, portanto, eles não aceitavam todos os evangelhos gnósticos, cada comunidade aceitava, tinha o seu evangelho, e então eles não aceitavam o cânon sequer, portanto não podemos dizer que a Igreja não permitiu que os evangelhos gnósticos fizessem parte do cânon. As comunidades gnósticas é que não queriam cânon nenhum, queriam aquele texto, não é? Portanto, isto é quase um mito que se criou hoje em dia. Popular, infelizmente. Sim. Sim, agora até recentemente tem havido esta tradução do Frederico Lourenço, e que recentemente se dedicou a traduzir também os evangelhos gnósticos, e há muitas reações populares das pessoas. Agora é que vamos saber a verdade, as coisas que a Igreja nos tem dado a esconder. Como se nunca tivesse havido traduções até agora. Exato, exatamente. Sim, quer dizer, as teorias da conspiração são sempre um bocado populares para algumas pessoas, porque dão-nos um bocado a ideia de que todos andavam enganados e que nós descobrimos alguma coisa super secreta, não é? Exatamente. E Essa isso sempre sensação de existiu, poder. Aliás, Ah. temos que fazer um podcast sobre as teorias da conspiração. certo? Podemos fazer. Débora, tu estavas a falar então aqui portanto, do facto de que até tocaste nesse ponto, que os evangelhos tinham ligeiras diferenças e tinham autores diferentes, com públicos-alvos diferentes, e eu sempre achei interessante que quando o canon foi construído, não se canonizou apenas um evangelho. Por exemplo, porque é que não se... Ou seja, teria sido, hoje em dia, no âmbito de discussão sobre crítica textual e sobre historicidade da Bíblia, etc., os críticos lançam muitas vezes as questões dessas tais diferenças, não é? E depois há pessoas que tentam harmonizar e responder, etc. Mas o ponto é, dava muito menos trabalho à Igreja se só tivesse lá um, não é? Porque assim não havia diferenças para discutir. Mas, no entanto, a Igreja primitiva não pensou assim, ou seja, eles utilizavam e valorizavam e consideravam como escritura os 4 evangelhos. Pois é, isto pode parecer um bocadinho paradoxal, mas na realidade é mesmo providência divina nós termos 4 evangelhos, porque estes 4 evangelhos são vistos como 4 testemunhas diferentes. E até hoje em dia, has de perguntar a um polícia, se tu tiveres testemunhas para um evento e eles disserem exatamente a mesma coisa, a polícia desconfia, sabias? Porque é natural. Parece que houve uma combinação, sim, não é? Sim. Existiu no tempo da Igreja Primitiva um senhor chamado Tatiano que tentou fazer uma harmonização dos evangelhos. Portanto, porque no evangelho nós, por exemplo, Lucas fala-nos dos pastores, mas Mateus já nos fala dos magos. Então, Tatiano pegou em todos os evangelhos, nos 4, e tentou fazer uma coisa completa e harmonizada. Mas isto foi rejeitado, chamava-se Diatessaron, mas foi rejeitado pela Igreja, porque a Igreja realmente via valor em ter estas 4 testemunhas e as diferenças e as nuances na história de Jesus. E pronto, como eu já disse, os 4 evangelistas têm objetivos diferentes na forma como contam a história. Portanto, as diferenças que nós encontramos, nós não as podemos negar, estão lá, mas elas estão lá com o objetivo de falar ao público-alvo e de mostrar e de revelar o Messias e dar as boas notícias a públicos-alvo diferentes. E para além de Tatiano ter tentado fazer esta harmonização, existiram outras figuras relevantes neste processo
que tentaram, enfim, ou harmonizar, ou restringir o canon, ou rever de uma forma muito forte o canon. Sim. Que outras figuras é que são de destaque na Igreja Primitiva neste âmbito? Uma figura que é muito falada quando se fala do canon é Marcião. Alguns académicos até dizem que Marcião é que é responsável por termos o canon, porque ele é que quis mudar o canon, então a Igreja teve que se definir com mais precisão. Portanto, é uma maneira de ver as coisas, mas eu acho que já mostrei, já expliquei que a coisa foi mais orgânica do que isso. Pelo menos levou a reforçar, Sim, a ideia do canon. sem dúvida. Portanto, Marcião era filho de um bispo cristão, mas ele desprezava profundamente o mundo material e a cultura judaica. E por volta do ano 144, angariou seguidores em Roma e formou a própria igreja. Ele não era bem gnóstico, ele tinha algumas coisas em comum com os gnósticos, mas ele, mais do que isso, era dualista e achava que a matéria era má, por isso só podia ter sido criada por um Deus mau, que não pode ser o Pai amoroso que enviou Jesus. Portanto, Yahvé, ou o Deus do Antigo Testamento, era mau e ignorante, e o Pai, o Deus do Novo Testamento, era bom. Pois é, aqui muito influenciado pela cultura grega, não é? Sim, sem dúvida. Então, Jesus não podia ser humano, ou não podia ser mesmo matéria, e tinha que ser um ser espiritual, porque só assim é que ele não estaria corrompido com a matéria, como Marcião acreditava. Pronto, então, Marcião rejeita por completo o Antigo Testamento, que, como nós já dissemos, foram as primeiras escrituras da Igreja Primitiva, mas ele rejeita-as. E para ele, só Paulo, o apóstolo Paulo, é que teria compreendido a verdadeira mensagem de Jesus. Então ele só vai utilizar as cartas de Paulo e o Evangelho de Lucas, porque Lucas era companheiro de Paulo. Então para ele o cânon era isto, cartas de Paulo e Lucas. Mas surge aqui um óbvio problema, porque o que é que nós já dissemos? É que o Novo Testamento está cheinho de citações do Antigo Testamento. Pois. Exatamente. Então Marcião vai editar, ou eu até diria rasurar, os textos, as cartas de Paulo. Ele diz, eu aceito as cartas de Paulo, mas depois corta grandes secções daquilo que fazia lembrar o Antigo Testamento. E isto mostrou ser uma grande ameaça para a Igreja, mais do que os gnósticos, porque, ao contrário dos gnósticos, Marcião era muito organizado e metódico. E então a Igreja viu-se obrigada a responder. Um dos pais da Igreja que escreve apologeticamente contra Marcião é Ireneu. É o grande trabalho dele, não é? Contra Sim. as heresias e o conhecimento assim falsamente chamado. Um título assim. Os pais da Igreja começam a defender o uso das Escrituras e a defender o uso do Antigo Testamento, a desenvolver princípios em relação à importância das Escrituras e a ancorar os textos na tradição apostólica. Por que é que isto é importante? Porque enquanto os gnósticos diziam que os apóstolos tinham um conhecimento secreto, a Igreja vai dizer, não, quem tem os textos dos apóstolos somos nós, e como veem não há aqui nenhum conhecimento secreto. É por isso que a tradição apostólica é tão importante para a Igreja. Então, os pais da Igreja, em resposta a Marcião, dizem, temos que pôr ordem na casa, não é nada como este senhor que está aqui a adulterar as coisas. E qual é que foi assim mais ou menos a ordem da aceitação? Os 4 evangelhos foram os primeiros a serem aceitos, sendo que o de João era o mais debatido. Também é o mais tardio, não é? Exato, por ser também mais tardio, é verdade. Depois Atos dos Apóstolos e as cartas de Paulo. Não havia propriamente um consenso quanto aos outros livros, mas também não havia um grande debate. O livro do Apocalipse era aceito no século III. Depois da conversão de Constantino, foi posto em causa porque era muito negativo em relação ao Império, mas permaneceu no cânon. E no século IV chega-nos uma lista de Eusébios, que foi um historiador da Igreja. E aqui eu já diria que isto, já chamaria esta etapa a ratificação, é quando as coisas começam a ficar mais solidificadas. Então Eusébios diz-nos que 22 textos eram homologomenoi, que é uma palavra grega que significa unanimidade, e estes 22 textos eram os 4 evangelhos, Atos,
as cartas de Paulo, incluindo Hebreus, Ok. 1 de João, 1 de Pedro e Apocalipse. E 5 eram antilegomenoi, ou seja, eram debatidos. Homologomenoi, antilegomenoi. E os textos debatidos eram Tiago, Judas, 2 de Pedro, 2 e 3 de João. Depois havia textos como o Apocalipse de Pedro e o Pastor de Hermás, que tinham sido rejeitados como não sendo genuínos. Isto é também Eusébios que nos diz. E depois, finalmente, ele rejeita os Evangelhos e os Atos que utilizam o nome de apóstolos, mas que nunca não foram escritos por apóstolos, foram escritos por aquilo que ele chama heréticos, que eram os Evangelhos gnósticos. E ele diz que estes textos gnósticos nunca tinham sido utilizados como escrituras pelas igrejas e argumenta ainda que as frases não se parecem nada com aquelas frases da era apostólica e que o conteúdo e as perspectivas que os textos apresentam diferem muito da ortodoxia cristã. E estes são os argumentos que Eusébios usa para a rejeição destes textos. Além de Eusébios, houve mais alguém, assim, sonante? Sim, ainda no final do século, meados do século IV, Atanásios, bispo de Alexandria. De quem já falámos no episódio sobre a Trindade, a história da Trindade. Nós, quando falamos com a Débora, encontramos tantas grandes sugestões Pois de nomes é. para filhos. Ai, credo. Opa, o Atanásiozinho. Pronto. Então, Atanásios, bispo de Alexandria, ele, na sua carta pascal, nesse ano de 367, envia a lista de 27 livros canonizados, portanto, livros que são considerados escrituras, mas inclui também outros que podem ser utilizados para instrução, mas ele clarifica que não são escrituras. E são os livros de sabedoria de Salomão, Esther e Judite, que eram deuterocanónicos, e o Pastor de Hermás, que eram textos já do tempo do Novo Testamento, mas que não entrou no nosso cânon. Ok, isto são pessoas assim isoladas, mas não houve nenhum concílio. Normalmente falamos estas grandes coisas, muitas vezes há concílios, ou seja, grandes pensadores da igreja que se juntam para pensar e discutir as ideias. Não houve nenhum. O cânon nunca foi discutido num concílio porque já estava bastante definido, como nós temos estado aqui a ver. Mas, de facto, em 397 surge uma lista do Concílio de Cartago com os mesmos 27 livros, que são chamados de Escrituras Divinas. Mas não houve uma discussão, percebes? Porque esta lista já era uma lista que já estava a circular. Consensual. Ou seja, só ratificou. Exatamente. Este seria o cânon que a Igreja vai usar pelo menos durante mais 1000 anos. Então, Débora, imagina que uma pessoa vem perguntar a um ouvinte deste podcast, mas afinal, porquê é que nós temos estes textos e não outros? E a pessoa tem de dar uma síntese dos critérios de seleção. Como é que tu aconselharias a responder? A primeira é que os textos escolhidos foram diversos, mas convergentes. Ou seja, não importa as diferenças entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ou entre Paulo e Tiago, o cânon é um cânon plural e não procura o isolamento de uma determinada teologia, mas tem o seu centro em Cristo. Por isso é que eu disse que Marcião procurava unanimidade e os gnósticos procuravam unanimidade, mas o nosso cânon é um cânon diverso. Não foi alguém com uma agenda que foi lá pôr os livros que queria. E mais? A segunda é que as comunidades tinham o costume de utilizar estes textos nas igrejas. Portanto, eram textos utilizados pelas igrejas. Um processo orgânico. Então, exato, um processo orgânico. Em terceiro, são textos que os pais da igreja, já logo no final do primeiro século, início do segundo século, utilizavam e citavam como autoridade. Depois, são livros que respondem à apostolicidade, ou seja, livros que são escritos por testemunhas oculares ou por pessoas com proximidade aos apóstolos. Aí rejeitam, por exemplo, os evangelhos gnósticos, que foram escritos mais tardiamente. Exatamente. E finalmente são livros com relevância para o ensino da Igreja e para a vida, que é seguir o caminho de Cristo. Eu diria que estes são um resumo dos princípios utilizados, mas mais uma vez frisaria que tudo isto foi um processo bastante orgânico que surge dentro da Igreja. Muito bem, acho que é uma excelente resposta
E de facto, estes critérios levaram a uma seleção que ficou, enfim, contestada Sim. durante muito tempo, como tu disseste há bocado, mais de 1000 anos. E aí nós já sabemos qual é que foi o acontecimento que levou a uma reabertura da discussão, Qual foi? que foi a reforma, não é? Pois, é importante. Que foi a reforma. A reforma protestante. Se nós falarmos em diálogo, ou discussão, ou debate, ou como queiram chamar, protestante católico, um dos pontos que vem à baila é esta questão do cânon. E portanto, o que é que tu poderias dizer então sobre este debate que aconteceu na altura da reforma, sobre tantos assuntos, mas em específico aqui sobre o cânon? A reforma acontece num momento de viragem da história, Uhum. ao início da modernidade, e surge no momento em que estamos na transição de uma cultura maioritariamente oral Uhum. para uma cultura mais escrita, mais preocupada com a leitura. E então Lutero vai ter a grande preocupação de dar a Bíblia, ou dar o acesso à Bíblia às pessoas. Uhum. Porque até aqui a Igreja utilizava a Bíblia em latim, a missa era em latim, Pois. e as pessoas não tinham acesso aos textos para uma leitura pessoal ou devocional como nós temos hoje. Pois. Porque só as pessoas com conhecimento é que falavam latim. Nessa Exatamente. altura, muitas pessoas falavam apenas a língua das suas regiões, não é? Exato. Então Lutero vai ser revolucionário ao traduzir a Bíblia para alemão. Ele vai traduzir a Bíblia a partir do texto masorético, que é uma versão do texto em hebraico, Uhum. e não vai utilizar a Septuaginta, que era o Antigo Testamento grego, Uhum. em grego, nós já falámos. Sim. Portanto, a Septuaginta é que tinha os deuterocanónicos e o texto masorético não tinha, então ele não vai incluir os deuterocanónicos no cânon do Antigo Testamento. É por isso que até hoje o nosso cânon, o cânon protestante, é diferente do cânon católico Pois. ou ortodoxo. Mas uma coisa interessante é que Lutero vai sim traduzir os deuterocanónicos e vai incluí-los, mas como apêndice. Isto mostrava que Lutero considerava a leitura Relevante. dos deuterocanónicos importante, mas só não os considerava escritura. Eu acho que nós às vezes caímos um bocado num erro que é um texto ou é escritura ou é lixo. Exato. Mas Sem não é dúvida. necessariamente assim. Aliás, para compreender o Novo Testamento, nomeadamente os Evangelhos, ler Macabeus é muito importante para perceber aquelas divisões, os fariseus, os saduceus, os essênios. Ou mesmo alguns documentos que nós falámos aqui, por exemplo, as cartas de Clemente de Roma, as cartas de Inácio, Uhum. o Didaquê, Pastor de Hermas. até se calhar talvez até o Pastor, que se bem que esse aí já é um texto assim um bocado estranho, Uhum. mas sim, mas esses textos são todos textos importantes, quer dizer, e interessantes de nós lermos. Não são escritura como os outros, mas não quer dizer que a gente os possa ignorar ou desprezar. Certo. Sim, certamente que aprendemos isso com Lutero, não é? Que apesar de não os considerar canónicos, lhes deu importância suficiente para os traduzir. Uhum. Uma questão ainda interessante aqui de Lutero é que Lutero, a certa altura, quis rejeitar Hebreus, Tiago, Judas e Apocalipse. Claro que ele não o fez, mas temos que ver que Lutero teve uma experiência muito pessoal de descoberta da graça. Sim. E então em Tiago, na Epístola de Tiago, ele conseguia só ver a salvação pelas obras. Não é bem o que lá está, mas eu vejo isto pessoalmente como uma reação de Lutero que tem a ver com a sua própria história. Pronto, mas ele acabou por não rejeitar nada e manteve tudo no cânon, e o cânon foi reafirmado tanto pela Igreja Católica no Concílio de Trento. Sim. E depois pela Igreja Anglicana e também pela Confissão de Westminster. No século XVII Já no século XVII. Pois, porque esta questão do canon tá, na reforma, e hoje em dia ainda se fala muito, está muito ligada com a questão da tradição, não é? Quando a gente fala de debate protestante-católico é muito importante, porque a Igreja Católica vê um bocado, se eu compreendo bem, que é importante haver uma tradição, nomeadamente porque a tradição nos diz qual é o canon, não é? Mas historicamente, pelo que nós vimos, parece que não foi
totalmente assim, pelo menos no sentido, até como nós vimos há bocado, que o canon não foi formado num concílio, como estávamos a falar há bocado, num ponto específico no tempo que, pumba, aqui está a lista, não é? Sim, pessoalmente eu penso que existe uma distorção se nós separarmos estes termos, a tradição e a escritura. E se enfatizarmos um deles mais do que o outro, vamos cair em erro da seguinte forma, que às vezes do lado protestante parece haver uma ênfase tão grande na escritura que pode levar a uma falta de percepção do quão importante a comunidade foi enquanto uma espécie de guardiã do livro, não é? Porque o livro, ou os livros foram dados à Igreja, não é? E depois do lado católico há o oposto, que é o termo de tradição, que queria apenas indicar o contexto em que as escrituras foram recebidas, passou a indicar uma fonte de autoridade completamente externa às próprias escrituras, e hoje em dia é sinónimo de magistério. Portanto, o cânon acaba por ser engolido pela lei canónica. Pois. Mas na realidade, a escritura e a tradição só fazem sentido em conjunto e não são princípios opostos. Pois. Porque a Igreja, em todas as épocas, redescobre e reafirma a sua identidade como estando em continuidade com a Igreja que a precede. E apropria-se, mais uma vez, do cânon que lhe é confiado, não é? É isso que nós ainda hoje estamos a fazer. Nós, de uma maneira que nós conseguimos entender, nós recebemos a Bíblia da Igreja que vem diretamente antes de nós, não é? Claro. Há esta dimensão de comunidade, esta dimensão de Exato. herança. Exato. Eu pessoalmente, na minha cabeça, Débora, tem estas 3 palavras deuterocanónicos, pseudoepígrafos e apócrifos, tudo dentro de um balde, que são os termos com nomes estranhos relacionados com o canon. E depois eu penso no que é que cada um quer dizer, mas eles estão todos na mesma caixinha. Eu sei que têm significados diferentes, mas estão ali naquela caixinha, estás a perceber? Começamos pelos deuterocanónicos. Os deuterocanónicos significa que pertencem a um segundo cânon, e são aqueles que nós já falamos, que existem na Bíblia Católica e Ortodoxa, porque vêm da Septuaginta. Às vezes são também chamados de apócrifos, mas são apócrifos do Antigo Testamento. Depois também há os apócrifos do Novo Testamento. Apócrifo, a palavra significa escondido ou secreto, e neste contexto do Novo Testamento refere-se a textos sobre Jesus que não foram incluídos no cânon. Não existe uma lista oficial destes textos, eles vão sendo descobertos, provavelmente circulavam separados e em zonas geograficamente distintas. Foram escritos em grego, latim, cóptico e vêm desde o segundo século até ao quinto século, mais ou menos. Não são evangelhos gnósticos necessariamente, mas são textos que vêm contar histórias sobre a vida de Jesus. Algumas que estão nos Evangelhos, como nós as conhecemos, como a concepção virginal, a ressurreição corpórea de Jesus, a segunda vinda, mas tentam preencher lacunas e expandem a história. São quase textos de curiosidade, mas que nós não são verdadeiros, porque são muito mais tardios. Mas, por exemplo, temos um que é o Conto dos Magos, que expande na história dos magos que visitaram Jesus, que era uma coisa engraçada, mas é uma curiosidade que foi provavelmente inventada, não é? Outro exemplo é a história da vida de José o Carpinteiro. Também. Interessante. Então estes são os apócrifos do Novo Testamento, este tipo de coisas. E quanto aos pseudoepígrafos? Pseudoepígrafo é uma palavra que vem do grego e significa falsamente atribuído. E este é uma palavra que nós utilizamos para designar um conjunto de textos judeus e judeo-cristãos que vêm desde do ano 200 a.C. até o ano 200 depois de Cristo, escritos em hebraico, aramaico e grego e traduzidos para outras línguas, mas nunca foram também agrupados e provavelmente circulavam individualmente.
Hoje em dia já se encontram agrupados, mas isso é trabalho de académicos modernos. Pronto, e são textos que são supostamente escritos por uma figura famosa do Antigo Testamento, como Abraão, Moisés ou Jó, e utilizam o mesmo tipo de linguagem do Antigo Testamento e falam da redenção da humanidade, a vitória de Deus sobre o mal, a existência de anjos, e tentam estabelecer esta autoridade através do nome da figura que utilizam, mas, como eu já disse, como vocês podem ver pelas datas, não foi Abraão que escreveu um texto 200 anos depois de Cristo, não é? Certo, então, mas e estes textos, os pseudoepígrafos, embora eles não tenham sido, eles não foram escritos pelas pessoas que lá estão, mas eles têm alguma relevância para nós hoje em dia? Sim, eles continuam a ser estudados na academia, porque apesar de nunca terem feito parte do cânon, circulavam pelas comunidades religiosas, tanto judaicas como cristãs, e influenciaram a leitura ou influenciaram os textos canónicos. Por isso eles continuam a ser estudados até por pessoas que estudam os textos bíblicos. Outros textos também importantes a mencionar é a Biblioteca de Nag Hammadi, que foi descoberta em 1945. São textos cópticos, ou seja, do Egito, e foram traduzidos do grego. São textos do 2º ao 4º séculos e inclui evangelhos gnósticos. Portanto, é possível que estes textos tenham sido escondidos quando o cânon começou a estar mais definido. Então, certas comunidades tentaram preservar aqueles textos gnósticos. E outros textos também importantes e relevantes para o estudo destas coisas são os pergaminhos do Mar Morto, descobertos 2 anos a seguir, em 1947. Que tem textos pseudoepígrafos, mas também tem textos da Bíblia hebraica, ou seja, textos que nós também temos no Antigo Testamento. Sim, estás a falar dos pergaminhos do Mar Morto. Exato. Sim, exatamente, são textos do Antigo Testamento. Foram muito importantes para estabelecer a autoridade histórica da Bíblia, porque nós vínhamos a utilizar estes manuscritos, a Bíblia a partir de manuscritos mais recentes, não é? E depois foram encontrados textos mais antigos e os textos são iguais, praticamente. Exato. E então isto foi muito importante para se perceber que a Bíblia tem validade enquanto um livro histórico também. Há uma fidelidade do texto relativamente aos textos que nos chegaram até hoje. E, aliás, esta é uma excelente forma de rematar, agradecendo à Débora todo este trabalho de preparação para este podcast que nos ajudou a pensar e a mergulhar um pouco neste processo de canonização, não aqui de uma pessoa, mas do conjunto de livros da Bíblia. E já agora, pegando neste último tópico sobre a fidelidade dos textos bíblicos, para aqueles ouvintes que tenham questões sobre como é que nós podemos ter a certeza que os textos da Bíblia que nos chegaram até hoje são fidedignos. Muitas vezes há este mito de que os textos foram alterados. Há este exemplo dos pergaminhos do Mar Morto, mas se quiserem, por exemplo, saber mais, podem sempre ouvir 2 podcasts que foram já gravados já em 2019, com um convidado, o Manuel Rainho, com o título Será a Bíblia Confiável? Podem encontrar o link na descrição deste episódio. Muito bem, Débora. Para finalizar, há assim algum pensamento final, uma conclusão, uma nota final que queiras deixar? Eu gostaria só de dizer que deixámos muito por dizer, porque é um tema muito vasto e falámos aqui de muitos termos e tentámos introduzir muitos termos, então é natural que tenha havido se calhar alguma confusão ou que tenhamos levantado perguntas que não foram respondidas, mas isso é absolutamente natural e eu espero que pelo menos tenham ficado com uma ideia de como é que nós temos hoje a Bíblia que temos. E isto quem tiver mais perguntas é investigar e ler mais sobre o assunto, porque nós só temos a ganhar com isso. Os podcasts são uma espécie de semente de conhecimento e de investigação que nós ouvimos, aprendemos um bocadinho sobre um assunto e depois, se quisermos aprofundar, temos de ler, temos de ouvir mais, estudar mais. Que bela expressão, semente de conhecimento. Sem dúvida. Obrigado, Débora. Obrigada. E obrigado, Henrique. E até à próxima. Até à próxima. Já nos segues no Insta? Razoavelmente.podcast